é uma grande oportunidade que a gente tem de fazer uma política diferente. De novo, eu quero ressaltar. Eu sei que ainda sou visto como um imbecil, só que se eu não chamasse a atenção do jeito que eu estou chamando, não teria como nem competir com esses caras. De novo, o dinheiro que eu recebi de doação de pessoas, que deve dar um pouco mais de 3 milhões, falando de finanças, é absurdamente desproporcional contra uma campanha do Guilherme Boulos de 67 milhões de reais. Olha, Brasil, a denúncia que surge nesse momento é muito grave e eu vou trazer para vocês aqui porque assim, eu só acredito no que eu estou vendo. Agora, no final da manhã dessa quarta-feira, dia 25 de setembro, e eu vou trazer em detalhes para você ficar por dentro do que está acontecendo. Tá? Eu aproveito para te convidar para correr aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações. E o que você acha? Você acha que Pablo Marçal ganha essa eleição? Por favor, comenta aqui. Fica no vídeo até o final para você não perder nada e vem para a notícia. Eles estão recebendo mais de 120 milhões de reais em dinheiro público e eu quero inaugurar uma fase nova na política. E é nisso que eu peço atenção do povo. Nós precisamos acabar com essa gastação de dinheiro público. Isso é um absurdo. Bom, e a gente vê essa fala, Josias, indo justamente na linha da análise que o Thales estava começando a trazer aqui, né? O Marçal, que em outras situações até já chegou a citar que o jornalismo trabalha para ele, no sentido de em se trazer essas discussões à tona. Na própria fala da Tabata, que o Thales comentou aqui, que ela acabou falando palavrões, que a gente não costuma ver a Tabata soltando palavrões, falou justamente, o debate estava indo bom, mas o que vai virar notícia no dia seguinte vai ser essa questão do soco, o circo, nas palavras dela. Como que você analisa essa fala do Marçal agora dentro dessa lógica que a gente está discutindo aqui, dessa mudança que está acontecendo e qual que é o papel do jornalismo dentro disso, Josias? O papel do jornalismo é desmontar a farsa, né? E no caso do Pablo Marçal, ele como que facilita o trabalho, porque ele se tornou um baderneiro sui generis. Ele exerce a estupidez com um didatismo inédito. Então, para facilitar a leitura da campanha, o Marçal está agora soletrando o processo eleitoral. Então, ele pede aos paulistanos que façam o M, mas ele próprio admite que faz o I de imbecil. Faz o I para chamar a atenção. Aí diz, sei que ainda sou visto como um imbecil, mas se eu não chamasse a atenção, não teria como competir. O Pablo Marçal, trocou a sua estratégia em miúdos nessa entrevista. E a entrevista ocorreu, é importante a gente realçar isso, um dia depois do Marçal ter sido expulso, a 10 segundos do final do debate transmitido pelo Flow. E aí ele diz, eu não quero lacrar, mas é a minha única saída. E ele diz, eu não sou esse idiota. O Nanico, o partido do Marçal, o PRTB, o Partido de Aluguel, que ele escolheu como abrigo para sua candidatura, não tem propaganda de rádio e TV, não tem dinheiro, daí ele fica fazendo essa pose, eu não tenho fundo eleitoral, não tem, porque o partido dele não tem representação na Câmara. Aí ele fala, as redes sociais eram a minha única vantagem, e essa eleição é muito desproporcional. Nós estamos aí há 11 dias do primeiro turno da eleição. E o Marçal continua fazendo o que ele pode, o que está ao alcance dele para reduzir o eleitorado só a idiotas. E isso certamente melhoraria bastante a posição dele nas pesquisas. O diabo é que, ao enlamear o processo eleitoral, chamando todo mundo para a briga, arrastando o processo eleitoral para o lodo, o Pablo Marçal acaba iluminando o lado obscuro da sua própria personalidade. Ele escarnece da democracia, ele zomba da sua condenação criminal, abusa da difamação, da calúnia, e o nosso papel é mostrar isso, é mostrar que o candidato se resume a isso. Outro problema da tática da baderna é que tem muita gente em São Paulo tentando descobrir que soluções os candidatos oferecem para os seus problemas. E o P de programa é algo que não consta do abecedário do Pablo Marçal. O P de programa está ali na campanha dele como um enfeite para ludibriar os tolos. Então, o único problema do Marçal é esse. Ele acaba mostrando
a fragilidade da sua própria pretensão e há uma boa quantidade de eleitores em São Paulo que não estão dispostos a fazer papel de imbecil, papel de idiota. E o nosso trabalho, Natália, é esse, é mostrar para o eleitorado quem é o personagem de fato. E ele está facilitando o trabalho. Acima de tudo. Vamos falar da violência, do debate, do assunto preferido de todo mundo hoje, né? Você começa a falar de Estados Unidos, até de Alexandre de Moraes, e o Marçal, e o Nunes, e não sei o quê. Eu estou meio cansado disso. Acho que o Dirceu está gostando disso. Acho que o Boulos está gostando disso. Minha prioridade continua a ser derrotar o Boulos e o comunismo. Mesmo se tiver que ser com o Nunes. Agora, que eu não vou me furtar o direito de falar, porque eu não devo nada a ninguém, porque eu não tenho partido, não sou do PL, não sou bolsonarista, não sou leal ao Bolsonaro, sou leal aos meus princípios, eu não vou me furtar o direito de analisar, que acho que foi um erro grande apoiar o Nunes da forma que foi apoiado pelo Bolsonaro, Tarcísio e companhia. Acho que isso vai ter um custo político alto para a direita, e acho que o Marçal, que é alguém não tão confiável assim, ocupou esse vácuo e surfou essa onda. E é legítimo fazê-lo. Então, o Marçal foi lá e levou uma cadeirada. Ah, ele provocou. Quando você começa a relativizar cadeirada, você está indo por um caminho muito perigoso. Eu disse isso aqui na minha análise na semana passada. Então, essa semana, vimos as consequências. O assessor do Marçal foi lá e agrediu o tal do Duda Lima, que muita gente que eu conheço diz que não presta e que provocou. E aí como é que fica? Bolsonaro mesmo relativizou a cadeirada do Datena. E agora? Como é que fica todo mundo que falou que, não, veja bem, mas o Marçal provocou? Eles têm que, por coerência, dizer, mas o Duda Lima provocou. E muitos não estão querendo, inclusive, divulgar o vídeo que comprova isso. Antes de chegar lá, o Pablo Marçal leva uma cadeirada. E ele é comparado a Hitler. Com o Marçal em debate, imprensa repete erro que levou o Hitler ao poder. Jornalismo se faz refém de mídias digitais e precisa se proteger de políticos autocráticos, ou seja, fingir que não existem, não convidar para debates, burlar as regras eleitorais, isso tudo escrito por um doutor aí da USP, sei lá de onde, da PUC, que tem que ter um doutorado para falar merda assim, né? Comparar o Marçal a Hitler. Por que a disputa em São Paulo é tão relevante e virou o assunto de boteco no Brasil? Na minha opinião, não é só porque São Paulo é a capital mais importante do país. Isso é muito importante. Mas o prefeito em São Paulo vai mudar pouco a realidade da censura do X no Brasil e por aí vai. Da vida dos outros que moram em outras cidades. Eu acho que ficou tão relevante porque é uma espécie de preâmbulo, de teste, de laboratório, de quintal, do que está sendo feito no Brasil. Leia-se. O sistema está a todo custo tentando ou calar, ou censurar, ou castrar a direita e voltar ao teatro das tesouras da direita permitida, leia-se tucanos, fingindo que disputam para valer com petistas. E o Marçal é o bug da Matrix. É o cara que chegou para avacalhar isso. Então muita gente repete, o Marçal é o cara do sistema, o Alexandre que é o Marçal. Eu não vejo assim. E conheço gente de dentro dos bastidores que diz que viagem. O Marçal está incomodando o sistema. E isso está visível. E se alguém está incomodando como outsider um sistema podre, carcomido, essa pessoa cai nas graças de quem odeia o sistema e percebe o sistema como corrupto, enviesado e autoritário contra a direita, porque existe uma seletividade aqui. Por isso que quando o Bolsonaro vai justificar a cadeirada do Datena, isso é imperdoável, na minha opinião. Porque será que ele não se deu conta que o Datena, por ser tucano de esquerda, com pôster do Che Guevara,
pode dar cadeirada que nada acontece. Mas se ele der uma cadeirada, ou o Nicolas Ferreira, ou o Guga, o Gustavo Gaia, acabou, eles vão presos. Então, existe um salvo-conduto para comunista cometer crime no Brasil. Então, qualquer um de direita contra o sistema tem que virar e falar assim, cadê a isonomia, cadê a igualdade? E se fosse alguém de direita? Você vai passar pano para isso? Cadeirada? Ah, porque provocou. E aí, você concorda com ele? Você acha que é só para a direita que tem lei? Dá a sua opinião aí. Eu não vejo assim não, gente. Eu acho que as instituições estão funcionando, de certa forma, precárias, mas está funcionando. Mas dá a sua opinião, eu quero a sua opinião. Vamos seguir aqui que tem bomba ainda hein, nesse contorcionismo todo aí da direita. Recebeu ligação do Datena, né? O PSDB rejeita a expulsão do Datena. Olha aí. A executiva municipal do PSDB rejeitou o pedido de expulsão. 42 filiados assinaram. Após uma análise minuciosa dos fatos, o partido concluiu que as acusações formuladas por alguns filiados não são procedentes. Não violou as normas internas da agremiação o candidato. Ademais, entendeu-se que foi legítima defesa. Ora, bolas, foi provocado, cadeirada. Palavras machucam, não é mesmo? Palavras ofendem, discurso de ódio, fascista. Olha o Bolsonaro alimentando a narrativa dos inimigos. É o que eles falam do Bolsonaro. A palavra do Bolsonaro machuca mais do que qualquer ação. É o fascismo. Então está justificado pegar e sentar o pau em bolsonarista. É legítima defesa. Isso não é exatamente o argumento do sistema? Então como é que o Bolsonaro pode alimentar monstros? Qual é a do Bolsonaro? Para defender com tanto empenho o Nunes, que está junto com o Kassab, com o Paulinho da Força, com o Milton Neves. Não dá. A conversa de Bolsonaro e Datena após a cadeirada. Candidato do PSDB ligou para agradecer a postura do ex-presidente. Porra, Datena! Se eu sou o Bolsonaro, eu venho a público falar, acho que ele me entendeu errado aí, pô. Não defendo esse cara, não. Sai pra lá, não quero agradecimento, não. Tá ficando feio. A imagem que o Bolsonaro está transmitindo é de que ele virou sistema, de que ele está do lado de gente do sistema, que o Valdemar está falando por ele, que os interesses do PL são mais importantes que os interesses do Brasil, do cidadão comum. Aí eu falo essas coisas e vem um bando de gente. Eu sabia, Rodrigo é traidor, Rodrigo está traindo o Bolsonaro, Rodrigo não é leal ao Bolsonaro. Mas porra, que o parta, eu sou leal a quem? A Bolsonaro? Eu sou então uma marionete do Bolsonaro? Eu estou há 25 anos nesse troço, tenho 15 livros escritos, defendo as mesmas ideias, essencialmente, muito antes de Bolsonaro ser qualquer coisa além de um deputado de nicho do baixo clero no Rio. Que papo é esse? Que eu devo lealdade ao Bolsonaro? Eu estou chamando a atenção para uma postura equivocada do Jair Bolsonaro, e eu acho muito equivocada. E por que eu não posso apontar isso? Eu devo apontar. O Nicolas Ferreira foi para cima, junto com Gustavo Gaia. Kassab está apoiando a candidatura de Nunes em São Paulo. Ou o seu partido apoia a democracia, ou a direita não votará em candidato assim. Tá certo, Nicolas. Marcando posição ideológica. A direita precisa disso. A direita não pode virar tucana, porque os tucanos não são de direita. Se a nossa salvação está em Tarcísio, com seu pragmatismo que vai na Gilmar Palusa elogiar o STF como guardião da Constituição, dá licença de eu me ofender pessoalmente com isso? O STF cancelou meu passaporte, bateu minha carteira com bastante dinheiro dentro, congelou meus recursos e me colocou sob censura prévia. Dá licença de eu me incomodar com o pragmatismo do governador do estado mais importante do Brasil, que vai para Portugal elogiar o STF? Se é essa direita que vai nos salvar, lamento informá-los, já era. Vocês vão acordar na Venezuela, achando que é um jogo de xadrez 4D mais 72 horas, que vão virar 72 anos, que é o tempo que o Partido Comunista Chinês está no poder. Não, daqui a 72 anos, a estratégia do Tarcísio de comer pelas beiradas e quase indistinguível de um tucano. Você pode acabar com a sua calvície agora com o combo da linha Vitagrip. Desse caminho.
do pragmatismo, do acordo. Vamos votar no Alcolumbre, vamos elogiar o Kassab, vamos elogiar até o Alexandre de Moraes. Deixa o Alexandre de Moraes quieto lá, não podemos confrontar. Eu não estou vendo muito ganho nisso para o Brasil. Deixa banir o Twitter, não fala muito, senão ferrou. Não estou entendendo. É uma estratégia meio kamikaze. Terminamos a eleição amigos, diz Tarcísio sobre Fernando Haddad. E Tarcísio também diz que todos os seus movimentos são feitos por consulta a Bolsonaro. Isso chama-se lealdade, escreve lá a conta A Liga. Né? De novo, lealdade a quem? Ao Jair Bolsonaro, ao Valdemar, a quem? Ao Brasil? Ao cidadão? Porque essa fala do Tarcísio aqui, para mim, é pragmatismo demais. E excesso de pragmatismo se confunde muitas vezes com adesão, com colaboracionista. Muitos colaboracionistas do regime de Vichy, por exemplo, podiam alegar: não, estou sendo pragmático. É preciso estar próximo dos nazistas para conseguir algumas vantagens. Dá licença, mas é estranho. Às vezes as pessoas fazem esses movimentos e não consideram o contexto. Eu quero saber quem o PL vai apoiar para a presidência do Senado. Exato. Porque o PL já fechou questão de apoiar o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre é justamente o candidato, obviamente, do União Brasil, mas do PSD. É o candidato Rodrigo Pacheco ao presidente do Senado. É a escolha dele. É a escolha do Rodrigo Pacheco. E o PL vai estar apoiando o Davi Alcolumbre, junto com o PSD. Então vamos lá, vocês vão estar juntos na eleição da presidência do Senado, é isso mesmo? Pô, mas não é o partido que está barrando a democracia, então o PL tem que lançar um candidato próprio. Ou ele vai lançar? Eles vão fechar a questão com o Davi Alcolumbre mesmo? Ah, mas o Davi também não assinou a lista. Essa é uma pergunta que eu faço. Outra coisa, o senador Romário é do PL. Ele assinou a lista? Não. 22 deputados do PL não assinaram o pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. Do PL? Do PL. Outra coisa, senador Ciro Nogueira, PP, ministro do governo Bolsonaro, não assinou a lista. E ele tem uma grande influência sobre os votos do PP, sobre o voto do senador Irã, por exemplo, que foi eleito com apoio do Bolsonaro em Roraima. O senador Irã assinou a lista? Também não. Uma palavra do Ciro também resolveria o problema. Senadora Daniela, que é irmã do deputado Aguinaldo, que é do PP e muito próximo do Ciro. Então, você começa a pegar as coisas. Então, no PSD, Nelsinho Trade assinou. O Lucas Barreto assinou. Tem mais uma assinatura. Nelson Trade, Lucas Barreto, Vanderlan, senador por Goiás, assinou. Então, a bancada do PSD está liberada. Né? Eu tenho feito vários movimentos, às vezes, de contenção de danos junto com o judiciário. Não tem um movimento que eu não faça que não seja combinado com o presidente Bolsonaro. Que eu não ligue para ele para dizer, eu vou fazer este movimento. E eu jogo muito limpo, porque eu falo para os ministros fazendo combinado com o Bolsonaro e falo para o Bolsonaro que eu vou conversar com os ministros e a gente vai tentando construir, às vezes, saída para alguns problemas complicados. Na época do 25 de fevereiro, a situação estava muito tensa. Né? E eu tenho atuado em outras situações. Sempre que me chega um pedido, eu tenho procurado atuar. Né? Tinha pessoas no entorno que enfim, estiveram presas e a gente pediu, né, por elas, enfim. Pediu, e qual é o resultado? Outra coisa, ele conseguiu dizer 2 nomes do PSD que assinaram a lista. Ninguém está dizendo que é o PSD todo. O próprio Gustavo Gaia pontuou isso. Mas o PSD é o partido do Kassab, que é o partido do Rodrigo Pacheco, que é hoje o grosso da oposição ao impeachment do Alexandre de Moraes. É mais da metade dos senadores indecisos, por exemplo. Então, dá licença de ter que apontar. Agora, ele cita ali, e o Ciro Nogueira. Se a salvação da direita no Brasil é o Ciro Nogueira, acabou. O Tarcísio conversa e é muito transparente com os ministros do STF, com o Bolsonaro, leva e traz, e está dando muito certo. Então, de novo, dá licença, gente. Eu olho essa costura toda e ela me remete a colaboracionista, a adesista, a tucanagem. Isso é tucanagem. Eu não estou dizendo que a gente não vai precisar de gente assim com esse perfil. Eu só estou dizendo o seguinte, se isso vai falar em nome da direita, esquece. A esquerda venceu e o Brasil voltou à estratégia das tesouras.
é a direita permitida. Ou a gente marca o ponto ideológico, ou a gente tem Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer e alguns outros falando em nosso nome e bancando a aposta, mesmo que na prática tenha que negociar alguma concessão com o inimigo. Isso é do jogo político. A esquerda faz isso. Mas a esquerda não fica. E aí, o que você acha? Comenta aí, cara. Ele está fazendo algumas ilações ou acusações que são importantes. É guerra à direita. Você está percebendo isso aí? Está tendo um rendezvous aí. Comenta aí, vamos seguir. Fica sacrificando na largada os seus objetivos. Você já viu alguma vez o Dirceu virar público e falar: não, temos que ser muito pragmáticos, veja bem, qual o problema de apoiar o Alcolumbre, o PMDB, e, afinal de contas, é preciso jogar esse jogo, e não, ele fala o que quer, o que é o projeto, o que é o objetivo, e depois você faz algumas concessões práticas no processo. Agora, essa turma relativizou cadeirada porque o alvo foi Marçal, e criaram um monstro, foi o tema da minha coluna hoje na Gazeta. Virou várzea, porque está expondo ao Brasil que a esquerda tem salvo-conduto para agredir quem se diz de direita. Agora, se for o contrário, lascou. Então, olha aqui o tal do Duda Lima, o marqueteiro do Nunes, o que ele fez antes de levar o soco. Debochou e ainda meteu a mão no telefone do outro, quando o Pablo Marçal foi expulso do debate, por não poder ficar falando que o Ricardo Nunes vai ser preso por desvio de merenda. Isso a grande imprensa não está mostrando, esse trecho. Agora, isso justifica a agressão? Não! Eu mantenho a coerência. O deboche, bom, tudo bem que ele partiu para cima do outro, né? Não foi só verbal, mas mesmo assim não justifica virar e sentar a mão na cara do cara. E que seja punido por isso, se for o caso. Agora, foi levado para a delegacia, né? O Datena foi? O PSDB não expulsou, o Bolsonaro relativizou e o sistema ficou feliz da vida, porque lembrou que esquerdista pode tudo. Não dá, gente. E tá virando várzea. Terrorista! Apoiador de... Sai, pai! É isso aí. Eleição em São Paulo virou isso aí. É triste, né? Agora, a mentalidade da esquerda continua aquela, né? O monopólio das virtudes e, com muito preconceito e muito racismo, homens brancos, heterossexuais, ricos, querem falar em nome das minorias. Então, o tal do Cafuri, aquela figura insuportável, disse basicamente o seguinte: eu não entendo negro votar em Bolsonaro, gay votar em Bolsonaro. Todo mundo que é negro, gay, tem que votar em quem ele gosta, no ladrão do Lula. Como é que um negro pode votar no Bolsonaro? Veja só o que ele está falando. Exatamente. Né? Então, aí aquela coisa é a frase do Tim Maia, Leandro. Né? Repita comigo. Bom, gente, você concorda aí com as afirmações desse rapaz? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião, cara. Porque, assim, um cara polêmico, né? Um cara da extrema-direita aí, defensor do Jair Bolsonaro, defensor de alguns costumes. Sem fazer juízo de valores, comenta aí. Tamo junto, quando tiver mais notícia, eu volto aqui e trago para você.